uma jovem entrou em seu quarto e desapareceu sem deixar rastros. A polícia iniciou uma busca utilizando drones, helicópteros e centenas de voluntários, mas apesar de todos os esforços, não conseguiram encontrar nenhuma pista de seu desaparecimento. Surpreendentemente, novos detalhes surgiram no terceiro dia da busca extensiva, transformando instantaneamente este caso em um dos tópicos mais pesquisados e intrigante do país, pois ninguém esperava tal reviravolta nos acontecimentos. Athena Strand nasceu em 25 de maio de 2015 na pequena cidade americana de Duncan, no estado de Oklahoma. Seus pais se divorciaram e seu pai se mudou para o Texas, enquanto Athena permaneceu morando com sua mãe. Apesar da distância, seu pai manteve contato regular e a visitava sempre que possível. Às vezes, sua mãe também levava Athena para vê-lo, já que se davam bem e ela queria que sua filha passasse tempo suficiente com o pai. Mais tarde, tanto sua mãe quanto seu pai se casaram novamente com outras pessoas. Athena foi abençoada com duas irmãs mais novas e elas compartilhavam um vínculo próximo, sempre tentando passar o máximo de tempo juntas possível. Athena era uma criança feliz e típica, sempre irradiando positividade, adorando brincar e passar o máximo de tempo possível ao ar livre. No final de 2022, quando Athena tinha 7 anos, ela se mudou temporariamente para morar com seu pai no estado do Texas até o final do ano. Após a virada do ano, ela voltaria para sua mãe, no estado de Oklahoma. Durante esse tempo, Athena frequentou uma escola primária local. A casa de seu pai ficava em uma área rural remota, cercada por bosques e campos. Ela adorava passar tempo na natureza com seu pai e tinha um bom relacionamento com sua nova esposa, Elizabeth. Em 30 de novembro, assim como qualquer outro dia, Athena voltou para a casa da escola por volta das 16h15. Seu pai e avô estavam caçando na floresta, deixando Athena em casa com Elizabeth. Naquela noite, Athena não estava bem-humorada, o que levou a uma discussão com Elizabeth. Eventualmente, Athena ficou chateada e foi para seu quarto, enquanto Elizabeth foi para a cozinha preparar o jantar. Após cerca de 20 minutos, ela foi ao quarto da menina chamá-la para o jantar, mas Athena não estava em lugar nenhum. Elizabeth procurou por toda a casa e até mesmo verificou o quintal, mas a menina não estava lá. Depois disso, Elizabeth ligou para parentes de seu marido, que moravam a apenas algumas centenas de metros de distância. Às vezes, Athena os visitava sozinha, mas desta vez eles disseram que não a viram. Depois disso, Elizabeth ligou para o marido e contou o que aconteceu. Ele imediatamente disse a ela para contatar a polícia e foi direto para casa. Por volta das 18h40, Elizabeth ligou para a emergência e os policiais chegaram em sua casa dentro de 14 minutos. Ela explicou a situação e compartilhou sua versão do que aconteceu. Ela acreditava que Athena poderia ter fugido de casa por causa da discussão que tiveram. No entanto, os parentes da menina duvidaram fortemente disso. Em primeiro lugar, Athena tinha apenas 7 anos e nunca havia vagado longe de casa antes. Em segundo lugar, já estava anoitecendo lá fora e ela tinha medo do escuro. Inicialmente, a polícia tratou Elizabeth com suspeita, principalmente porque ela relatou o desaparecimento da criança 40 minutos após perceber que a garota não estava por perto. Mas depois de ouvirem seu relato de como ela procurou por toda a casa e entrou em contato com parentes, concluíram que ela provavelmente estava dizendo a verdade. Os policiais imediatamente começaram a buscar a área. Apesar da escuridão, eles vasculharam as florestas e campos dentro de um raio de vários quilômetros da casa. Segundo a teoria principal deles, Athena poderia ter saído de casa e se perdido na escuridão, então concentraram todos os esforços em cobrir a área perto da casa de seu pai. Eles também consideraram a possibilidade de sequestro, mas não encontraram evidências para apoiar isso. Não houve sinais de arrombamento na casa, Elizabeth não ouviu barulhos ou gritos, e nenhum dos vizinhos testemunhou algo suspeito naquela noite. A polícia foi auxiliada nos esforços de busca pelos parentes da menina e pelos moradores preocupados da cidade. A mãe de Athena correu para lá assim que soube do desaparecimento de sua filha. A busca continuou até quase 5 horas, mas ainda não conseguiram encontrar nenhuma pista de Athena. A situação foi complicada pelo fato de que a área ao redor da casa era bastante inacessível, especialmente durante as horas escuras. Às 7 horas, a polícia retomou a busca envolvendo ainda mais policiais. Além disso, quando a notícia do desaparecimento da menina se espalhou pela área, centenas de voluntários se juntaram aos esforços de busca. Alguns deles vasculharam a área a cavalo e em quadriciclos, enquanto a polícia utilizou drones e helicópteros com câmeras térmicas. Infelizmente, até o final daquele dia eles ainda não haviam encontrado Athena. A polícia estava preocupada com sua vida, pois já era o início do inverno. Embora o Texas seja um estado do sul, a temperatura durante esses dias estava em torno de 50 graus.
Considerando que a menina estava vestindo roupas leves, seria realmente desafiador para ela suportar o clima de 19 graus que começaria em breve. No terceiro dia, a busca continuou e a polícia expandiu a área para quilômetros ao redor da casa. Apesar da falta inicial de evidências de sequestro, a polícia cada vez mais duvidava que Athena tivesse saído de casa por vontade própria. Durante esses dias, eles vasculharam vários quilômetros em todas as direções, mas não conseguiram encontrar a menina. A ideia de que ela poderia ter caminhado tal distância sem encontrar qualquer civilização parecia altamente improvável. Os investigadores tentaram identificar todas as pessoas que estavam perto da casa de Athena naquela noite. Essa tarefa foi bastante desafiadora, já que a residência era cercada por árvores e localizada a algumas dezenas de metros da estrada principal. Além disso, não havia uma única câmera de vigilância na área. No entanto, eles rapidamente obtiveram sua primeira pista. Descobriram que na mesma noite, um serviço de correios tinha entregado um pacote na casa da menina. Os investigadores entraram imediatamente em contato com a FedEx, onde foram informados de que a entrega para aquele endereço foi feita por um contratado externo. Eles contataram a organização responsável pelas entregas de pacotes e identificaram a van específica que havia chegado na casa de Athena naquela noite. Felizmente para a polícia, cada um desses veículos estava equipado com câmeras de vigilância. Então, eles solicitaram imediatamente as imagens do dia 30 de novembro. Após retroceder até o momento em que a van chegou à casa, os investigadores viram imagens muito alarmantes. Mostrava o motorista levando uma garota parecida com Athena para dentro do veículo. Eles rapidamente identificaram o motorista como Tanner Lynn Horner, de 31 anos, e a polícia foi até o endereço dele. Logo o homem foi preso sob suspeita de sequestro e levado para interrogatório. Assim que os investigadores mencionaram as evidências em vídeo, Horner começou a falar. Ele explicou que naquela noite, de fato, entregou um pacote na casa de Athena. Quando estava dando ré com sua van, sentiu um impacto e foi verificar o que tinha acontecido. Horner encontrou a garota no chão e percebeu que a tinha atingido acidentalmente com seu veículo. Ao se aproximar, notou que ela não havia sofrido ferimentos graves. A menina estava consciente, não chorava e até conversou com ele. Segundo Horner, ela disse que seu nome era Athena. Sentindo-se inseguro sobre o que fazer nessa situação, ele entrou em pânico. Depois disso, colocou a garota na van, tentando descobrir como resolver a situação. Ela continuou conversando com ele e disse que contaria ao pai sobre o incidente. Horner ficou ainda mais ansioso. Ele não sabia o que fazer com toda aquela situação, pois compreendeu que se a menina contasse aos adultos sobre o incidente, ele poderia enfrentar problemas legais. E depois ele continuou contando ao investigador algo que, para dizer o mínimo, os deixou perplexos. Segundo Horner, ele não conseguiu pensar em nada melhor do que matá-la. Ele disse que primeiro tentou quebrar o pescoço dela, mas não funcionou. Então, estrangulou a vítima, levou o corpo até um rio perto de uma cidade vizinha e o jogou na água. Claro que essa versão dos eventos levantou questões significativas para a polícia, mas o suspeito forneceu a eles a localização exata onde deixou Athena. Os investigadores foram imediatamente para lá e encontraram o corpo dela. A notícia do assassinato da menina chocou não apenas seus parentes, mas também milhares de pessoas em todo o país. Naquela época, todos os principais meios de comunicação estavam cobrindo o caso, e as pessoas ficaram chocadas com tamanha crueldade. Após a descoberta do corpo, Horner foi acusado de sequestro e assassinato. Enquanto aguardavam o relatório do médico legista, os detetives examinaram a identidade do criminoso, tentando entender melhor seus motivos. A versão dos eventos apresentada por Horner parecia totalmente inacreditável. Segundo seu relato, ele havia batido levemente na garota com a van, sem causar ferimentos graves. No entanto, o homem estava tão aterrorizado que imediatamente decidiu matá-la. Considerando que atingir uma criança sem causar ferimentos poderia apenas levá-lo a perder o emprego, a história de Horner parecia altamente estranha. A polícia descobriu que o homem era noivo e tinha um filho nascido um ano antes desses eventos. Além de entregar pacotes, ele ocasionalmente trabalhava como motorista da Uber. Horner também estava envolvido com música e tocava em uma banda que se apresentava em vários cafés nas cidades vizinhas. Nas redes sociais, ele postava várias fotos com seu filho, registros de apresentações musicais e outras coisas que, ao serem vistas, não o retratavam como um verdadeiro monstro. Antes de sua prisão, ele não tinha problemas legais anteriores, e a polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista de que essa pessoa fosse um assassino cruel ao longo de sua biografia. Apenas 2 meses antes da morte de Athena, o homem havia postado fotos passando tempo com seu filho e seus avós. A polícia aguardava pelo relatório do médico legista, que esperava lançar luz sobre a sequência real dos eventos. Isso demorou várias semanas.
Enquanto isso, os pais de Athena entraram com uma ação contra a FedEx e a empresa contratante, acusando-os de permitir que Horner trabalhasse. Eles exigiram padrões mais rigorosos para a triagem de funcionários para evitar crimes desse tipo no futuro. Um fato que veio à tona tornou toda essa história ainda mais devastadora. Descobriu-se que o pacote entregue por Horner naquela noite era um presente de Natal para Athena. Seus pais tinham encomendado uma boneca Barbie, algo que ela queria há muito tempo. Quando a conclusão do médico legista se tornou pública, mais perguntas surgiram no caso. Segundo o documento, a vítima morreu dentro da primeira hora após ser sequestrada. O corpo dela apresentava ferimentos de gravidade variada e a causa da morte foi asfixia. No entanto, a principal versão mantida pelos detetives foi descartada. Eles acreditavam que Horner notou a menina perto da casa e decidiu sequestrá-la para agredi-la sexualmente, mas os peritos médicos não encontraram evidências disso. Isso confundiu a polícia, pois esse motivo parecia o mais óbvio. Nenhum deles acreditava que os eventos ocorreu de acordo com o relato do assassino, pois faltava qualquer explicação lógica. Então, os investigadores especularam que o perpetrador inicialmente planejou agredir sexualmente a menina, mas algo desviou de seu plano. De acordo com a versão do detetive, após a discussão entre Athena e a esposa de seu pai, a menina saiu e estava no quintal ao mesmo tempo em que Horner chegou à casa para entregar o pacote e notou a menina. Segundo essa versão, ele viu uma oportunidade de cumprir suas fantasias perturbadoras. Athena estava sozinha perto da casa, cercada por árvores, completamente isolada de olhares curiosos. Horner poderia ter atraído a menina para a van através de algo enganoso ou a atingido e desmaiando ela para colocá-la no veículo sem resistência. O que aconteceu a seguir é incerto. Existem duas versões principais que parecem mais lógicas. Horner pode ter planejado levar a menina para longe da casa para cometer seus atos imundos, mas ela começou a gritar ou tentou escapar. Temendo ser capturado, o homem a matou e depois levou seu corpo para o rio. De acordo com a segunda versão, Horner pode ter se envolvido em algumas ações em relação à vítima que não envolveram contato direto. Nesse caso, os peritos médicos não teriam encontrado evidências de agressão sexual. Logo, os detetives se depararam com uma pista indireta e bastante inesperada de que esse crime realmente poderia ter tido um motivo sexual. Horner não parecia ter problemas legais anteriores a este assassinato, o que é relativamente raro. Na maioria dos casos, pessoas capazes de tirar a vida de alguém começam com crimes muito menos graves. Por muitas semanas, os detetives estudaram meticulosamente o passado de Horner. Eles falaram com seus parentes, amigos e conhecidos, tentando encontrar qualquer indício de que o homem poderia ter se envolvido em outros crimes. No final, eles tiveram um avanço. A polícia conseguiu encontrar vários indivíduos que afirmaram ter sofrido com as ações de Horner quando eram crianças. A polícia não divulgou suas identidades, nem revelou todos os detalhes do que aconteceu. Só se sabe que uma das vítimas acusou o homem de agredi-la 9 anos atrás. Além disso, Horner foi acusado de mais 3 incidentes de agressão sexual envolvendo menores em 2013. Não se sabe neste momento se esses incidentes envolvem uma criança ou 3 vítimas diferentes, mas isso não é tudo. Uma das vítimas de Horner vinha falando publicamente há anos sobre como ele a agrediu quando ela tinha 16 anos. Ela escreveu sobre isso em suas redes sociais, tentando chamar a atenção para o fato de que Horner era um criminoso perigoso. Por algum motivo, o homem não enfrentou consequências por este ato e nem sequer foi considerado suspeito. A menina que o acusava deste crime escreveu que durante todos esses anos ninguém acreditou nela. No entanto, depois que Horner matou Athena, essas alegações receberam muito mais atenção. Eles expuseram a verdadeira natureza deste indivíduo e seus possíveis motivos. Agora, Horner também enfrentará julgamentos separados por esses 4 incidentes, além dos processos legais pelo assassinato de Athena. Há mais um aspecto que, por si só, pode não parecer significativo, mas no contexto de todos os crimes de Horner, fornece mais informações sobre seu verdadeiro caráter. Depois que sua identidade se tornou conhecida pelo público, os usuários da internet descobriram sua conta no TikTok. Havia apenas alguns vídeos, com o último filmado algumas semanas antes do assassinato. Neste vídeo, Horner gravou sua reação a um clipe onde alguém capturou um inseto em um copo e então lentamente o envenenou com um spray. Assistindo o inseto morrer, a face de Horner exibiu uma expressão bastante sinistra, como se ele realmente gostasse do processo de matar. Se o homem era de fato um sadista que obtinha prazer genuíno ao testemunhar a morte de alguém, seu relato sobre o assassinato de Athena é questionado mais uma vez. Horner afirmou que o único motivo pelo qual a matou foi o medo de enfrentar punição por um crime muito menor, mas se considerarmos que ele tinha tais tendências sádicas, seu relato parece ainda mais verdadeiro.
Como parte da preparação para o julgamento, as autoridades anunciaram que buscarão a pena de morte. O próprio Horner contratou um advogado que o aconselhou a retirar sua confissão e declarar sua inocência, mas isso é improvável que o ajude a evitar a punição. Considerando que a polícia tem imagens de vídeo da van, bem como o testemunho de Horner sobre a localização exata do corpo, sua culpa é mais do que evidente. Além disso, evidências adicionais podem ser apresentadas durante o julgamento, cuja existência é atualmente desconhecida. Muito provavelmente, eles encontraram vestígios do DNA de Athena na van e material genético do assassino poderia ter sido coletado de suas roupas e corpo. Só podemos acompanhar o curso do julgamento e esperar que mais detalhes se tornem conhecidos ao público.